Bom dia, amigos. Bom dia, guerreiros. Bom dia, empreendedores. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu aqui agora, né? O pessoal ainda está dormindo em casa. Deve ser umas 7h15 da manhã, quinta-feira, dia, acho que é 7 de abril de 2026. Estou aqui fazendo minha caminhada matinal, né? Dou aqui uma meia horazinha de caminhada para começar os meus trabalhos. E estava pensando, né? Quando a cabeça está leve, a gente começa a pensar algumas coisas interessantes, né? E o que eu achei interessante agora nesse pensamento que me veio à cabeça foi sobre a Atlântica Natural, né? E eu fiquei pensando aqui agora, caraca, mais de 30 anos que eu faço esse modelo de negócio, né? Que chama-se marketing multinível. E hoje, trabalhando com a Atlântica Natural, tendo em vista que já tenha passado também por algumas empresas de marketing multinível. Isso porque de uma para outra eram vantagens maiores, né? Eram bônus maiores, eram seriedades das empresas maiores e que me fizeram eu migrar para outras empresas. E hoje, para mim, a Atlântica Natural, dentro da minha perspectiva de visão, é a melhor, não é uma das, é a melhor. E acabei caindo aqui num pensamento que gostaria de compartilhar com vocês. Aqui num clima gostoso, moro aqui nesse condomínio aqui, tudo floresta, lá no final, né? Uma floresta maravilhosa, uma oxigenação perfeita, né? Um clima leve, e justamente esse clima leve me fez eu agora pensar um pouquinho sobre o meu negócio, o nosso negócio Atlântica Natural. E eu vou sentar um pouquinho aqui agora, né? Aliás, não vou sentar não. Eu vou mandar aqui meus pensamentos para que vocês reflitam, tá certo? Eu prefiro estar andando na boa e a energia está fluindo, está muito legal. Mas vamos lá. Eu acabei de mandar para vocês aí no grupo uma tabela que eu acabei fazendo hoje de manhã cedo. Eu acordo cedo, né? 4 horas, 4h30. Hoje eu levantei 4h30 da manhã. É o meu horário todo dia de acordar. Não que eu durma cedo, eu durmo tarde, eu durmo meia-noite, 11 e pouco, 1 hora da manhã. Mas eu durmo muito pouco. Não que isso seja uma insônia, né? Já é do meu organismo, desde os meus 17 anos que eu acordo essa hora, né? Hoje eu estou com 7,4, fazer em dezembro, dia 1º de dezembro, 7,5. Estou ainda com um pouco de muito, estou com um pouquinho mais de disposição, entendeu? Cada dia, inclusive usando esses produtos agora da Atlântica Natural, deu um reforço na minha energia, porra, no meu bem-estar, tô bem melhor, bem melhor. Mas vamos lá. A pergunta é, né? Muita gente me pergunta, caramba, você faz marketing multinível há tanto tempo. E aí, esse negócio dá dinheiro mesmo? Tem gente que me pergunta isso, né? E aí, cara, eu não costumo muito falar meus resultados, porque isso não influencia, acredito eu, que isso aí não vai influenciar muita gente, entendeu? Porque na minha cabeça funciona assim, ou você entende como funciona o negócio e faz, né? Ou então você não faz. Então, acabei parando aqui para conversar aqui com a vizinha aqui de manhã cedo, mas vamos lá. Então, assim, algumas pessoas perguntam assim, caramba, o que você conseguiu, né? Como eu estava falando, né? Os resultados de alguém no marketing multinível pode influenciar algumas pessoas, tá? Outras não. Eu tenho pessoas hoje que no passado me falaram assim, o dia que você estiver ganhando dinheiro, eu entro nesse negócio. Eu falei, tá bom. E aí eu comprei a minha casa aqui no meu condomínio, quer dizer, eu já tinha comprado antes do marketing multinível, mas ajudou a acabar de pagar, eu pagava pela Caixa Econômica. Tinha um sonho de comprar mais uma casa aqui no meu condomínio, comprei a minha casa número 100 e eu comprei uma na 45,
onde eu botei a minha mãe, que tinha um sonho de ter a casinha dela, né? Morava numa meia-água bastante precária e morou durante 9 anos nessa casa, depois veio a falecer, mas eu realizei o sonho dela, né? Hoje eu passei essa casa para minha filha que casou, com muito prazer, muito gosto, né? Tá pertinho da gente aqui, eu e minha esposa Vera, e fui realizando essas coisinhas, né? Comprei mais de três ou quatro carros zeros, viajei 5 cruzeiros, tudo pago pelas empresas que eu trabalhei de marketing multinível, 5 cruzeiros, três nacionais e 2 internacionais. Comecei a perceber que eu ia nos restaurantes e eu normalmente, né, antes de marketing multinível, eu fazia o pedido olhando pelo lado direito do menu, ou seja, pelo preço. E depois eu comecei a perceber que eu comecei a olhar pela parte esquerda, onde tinha o que eu queria, independente de preço. A minha vida financeira deu uma guinada 360 graus e eu comecei a perceber que eu já não tinha mais um problema, né? Que era o dinheiro. Normalmente, a maioria das pessoas, como eu também passei por isso, quando eu era assalariado, né? O dinheiro acabava e o mês continuava. E eu tinha que sentar e botar minhas contas na mesa e falar assim, bom, essa daqui eu não vou pagar esse mês, vou atrasar, as outras já estão atrasadas, 1, 2 meses eu vou pagar. Conhece alguém assim? Pois é, eu passei por isso. E eu também observo pessoas, às vezes, falam assim, mas você tem o dom da palavra, você. Cara, não tem ninguém nesse modelo de negócio em marketing multinível que tenha chegado a algum nível, seja o mais básico, né? Seja um bronze, um prata, um ouro, um esmeralda, um diamante, que não tenha passado por um monte de intempéries, né? Ou seja, por algumas problemas, né? Tempestades do tipo. Eu tinha pessoas na minha família que me via eu fazendo nada, né? Mas na realidade eu trabalhava, né? Fazia marketing multinível. Só que eles nunca entenderam, né? Só me viam mais em casa do que outra coisa. Aí eu escutava comentários, porque tem que arrumar um emprego, tem que arrumar um salário, um dinheiro fixo, né? Já tive pessoas me chamando até de vagabundo, né? Só que depois, quando eu comprei meu primeiro carro zero, viajei para cruzeiros, aí eles começaram a perguntar o que eu fazia. É impressionante, né? Então, também, eu tô dando essa alinhavada para chegar ao momento que eu quero mandar uma mensagem para vocês, que para mim é muito relevante, pelo menos para mim é. E então, essas pessoas falavam tudo isso. Eu ia à casa de amigos, conversava com amigos e eles faziam piada, entendeu? Nada, rapaz. Ganhar dinheiro é estudar, é ter um bom emprego. Até parece que todo mundo que tem estudo arruma um bom emprego e tem um bom salário. Eu tenho mais de 30 cursos no meu currículo, mais de 30. Sou formado em pedagogia e nunca mudou a minha vida isso, infelizmente, né? Para alguns sim. Outros se formam aí, né, em engenharia, em advocacia, né, fazem mestrado e doutorado, estão desempregados. Tem um monte aí que estão desempregados. Na fila de emprego aí da Conlurb, que aí você vê, eu já vi algumas vezes no passado aí, médicos, advogados, buscando uma renda na Conlurb, tendo sido formado, né, para ter uma profissão liberal. Então eu passei tudo por isso, né? Tive nãos, né, humilhações, mas uma coisa me chamou muita atenção nesse negócio, que eu chamo hoje, aliás sempre chamei, hoje mais ainda, de mapa mental, né? Então, o que é um mapa mental? É bem simples essa definição. Nós acordamos de manhã cedo e começamos a montar o nosso mapa mental. Nós precisamos ir no banheiro, escovar os dentes, tomar banho, se arrumar, tomar café, se é que vai dar tempo de tomar café, e sair no horário determinado para não perder a condução, pegar uma determinada condução, chegar no seu trabalho,
e o patrão ainda te olha de cara feia que você chegou 5 minutos atrasado porque estava tudo engarrafado, porque estava chovendo, estava caindo granizo, etc, etc. Pois é, esse é o mapa mental do seu dia. E aí você tem um outro mapa mental do que você tem que fazer no seu trabalho, né? Hora de almoço, outro mapa mental para voltar, outro mapa mental de final de semana, para você ajudar alguma coisa em casa, fazer um monte de coisa. Então nós criamos mapas mentais todo momento, né? Se nós vamos sair para resolver alguma coisa, montamos um mapa mental, como vamos chegar lá, o que nós temos que fazer, se acontecer isso ou aquilo, quais são os procedimentos que deveriam ser tomados. Então você monta um mapa mental, ok? Pois é, mapa mental, é isso aí. Alguém discorda disso? Todo mundo tem o seu mapa mental. Não estamos não estamos aqui falando filosofia barata, não. É isso aí mesmo que acontece, ok? Então vamos lá. Então, por que até hoje eu faço marketing multinível? Porque eu criei um mapa mental. E como é que eu montei esse mapa mental na minha cabeça? Que muitas das vezes me deu vontade de desistir. Eu faço há mais de 30 anos marketing multinível, mas teve muitos momentos, né, de ir na casa de um amigo, de um parente, ou fazer um contato com uma pessoa, a gente se encontrar. E o que aconteceu? No final, o cara, qualquer coisa, então eu te ligo. Pois é. E aí, 2, 3, 4, 5, 10, e acontecendo esse tipo de coisa. Dá para você, nesse momento, pensar, caraca, maluco, esse negócio é muito difícil, ninguém quer entrar nesse negócio. Mas a questão não é essa. Quando você cria um mapa mental de que, depois de muitos nãos, tem a possibilidade de aparecer um sim, e esse sim for promissor, for produtivo, isso quer dizer que você vai estar indicando uma pessoa para se tornar um micro franqueado da empresa, e ele pode montar uma tremenda rede dentro da sua rede. E aí você fica rico, amigo. Se não ficar rico, você vai ganhar muito dinheiro. Se não ganhar muito dinheiro, vai estar entrando uma tremenda renda extra para você. Então, você vai encontrar uma pessoa aí depois de muitos nãos, né? E toda vez que me dava vontade de desistir pela dificuldade, né, que naquele momento eu estava enfrentando, eu ia lá no meu arquivo mental e buscava esse mapa mental que eu mandei agora aí para vocês. Esse é o mapa mental, meu segredo para estar fazendo marketing multinível até hoje e fazer até o meu último suspiro nessa terra. Pode estar certo disso. Porque eu tenho certeza absoluta de que em dados momentos eu vou encontrar pessoas empreendedoras melhores, iguais ou melhores que eu, espero que encontre melhores, que realmente entenda o negócio. E é como eu falo aí nessa imagem que eu mandei para vocês, analise bem, olhe essa imagem todo dia, bota na tua cabeça, porque se você entender isso, como eu falo lá, né? Se você entender esse negócio, você não desiste nunca. Eu escrevi isso lá e repito aqui. Então, o que acontece? O meu trabalho é contactar pessoas. Ah, mas eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Cara, já existem ferramentas que eu, por exemplo, eu sou viciado em pegar contatos. Não que eu não saiba, né? Pô, são 30 anos de experiência. Não que eu não saiba sentar com qualquer pessoa de qualquer nível, Seja um empresário, seja um cara que ganha 100 mil, um cara que ganha salário mínimo, um cara desempregado, não interessa. Eu sou capaz de sentar com ela e falar sobre o meu negócio. E esperar que ela se interesse ou não. Ponto. Não é que eu seja frio e nem calculista. É a prática do negócio que com o tempo você adquire, né? Eu antes, que eu não sabia de nada, foi até hilário, porque eu já dei muitos treinamentos viajando e tal. Já fui muito convidado, muitas vezes convidado para dar treinamentos em outros estados. Mais de 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, 800 pessoas. Então, eu era uma pessoa muito tímida. Só que a minha timidez só levava eu continuar estagnado no mesmo lugar, tendo o mesmo resultado, ganhando um salário fixo que não dava
para pagar minhas contas no mês, aí eu tinha que fazer um extra, né? E era muito complicado. Então, voltando só, enfatizando o que eu já falei anteriormente, às vezes as pessoas pensam que você chegar a um nível nesse negócio de marketing multinível, o qual, na maioria das empresas, eu cheguei a diamante em determinados tempos, outros mais rápido, outros médio tempo, outros já levou um tempinho de um ano e pouco para chegar a diamante. Mas no momento que eu cheguei a diamante, as coisas mudaram, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que quem fizer o básico, né, como o próprio presidente esses dias enfatizou e outros líderes enfatizaram, quem fizer o básico chega lá. E o que é esse básico? Nós estamos falando de montar rede de distribuição, tá? Não estou falando de venda, não estou falando de loja virtual, não estou falando de venda em si, estou falando de negócio, tá bom? Eu vou me ater a esse tema aqui. Então, contactar pessoas. Então, como eu falei, eu sou viciado em pegar contatos. Só que fica complicado, né? Eu na rua, eu dentro do Uber, dentro de qualquer lugar, numa festa, né? Conversando com alguém, né? Fala de negócio. Não que eu não saiba, cara, eu tenho capacidade para isso hoje. Mas, para mim é muito mais fácil, para mim é muito mais leve eu criar uma ferramenta onde ela faz esse primeiro contato. E pensando lá atrás, né, bem lá atrás, eu criei um cartão de visita, né, com o qual eu faço contatos. Então eu estou dentro de um Uber, quando eu boto o pé para fora para sair no final do meu destino, eu posso lhe dar um cartãozinho comercial, e aí eu dou um cartãozinho comercial para ela. Aí a pessoa pergunta, aliás eu não espero nem ela perguntar, eu falei assim, me dá teu zap, que eu vou mandar informações. Então, como eu estava falando, então essas tempestades, né, esses momentos negativos, né, que nós temos em nossas vidas, como eu tive na minha vida, né, realmente me fazia repensar se valia a pena ou não eu continuar nesse negócio. E muitas das vezes eu tive vontade de desistir, quase dando razão aquelas pessoas dizendo que falavam que eu tinha que arrumar um emprego, tinha que ter um dinheiro fixo, que era um salário, porque tinha família para sustentar. Eu escutei essas coisas todas. Nesses momentos, essas afirmações me causavam assim, um momento de desistir. Mas aí eu pensava, eu falei, não, cara, esse pessoal não tá com essa razão toda, não. Eu tô com um negócio na mão que só depende de mim, cara, fazer contatos, né? E como eu falei, eu sou viciado em pegar contatos. Hoje eu pego contatos no dia a dia, eu entro numa loja para comprar nada e a minha mulher fica doida comigo. Eu falei assim, vamos naquela loja ali. Eu falei, o que você vai comprar? Nada. Aí ela fala, mas por que você vai entrar? Eu falei, porque eu vou fazer um contato agora. Ela falou assim, então vai lá que eu fico esperando aqui. Eu falei, não, entra comigo, eu vou entrar numa loja de roupa de mulheres. Pô, sozinho, cara, não tem sentido. Aí ela, tá, aí ela entra comigo. Aí eu chego lá, começa a futucar aí uns panos aí qualquer. Aí daqui a pouco vem uma vendedora, pois não, posso ajudar? Falei, bom dia, tudo bem? Tudo já, qual é o seu nome? Ah, fulano de tal. Ah, ok, a gente está dando uma olhada aqui em preços e tal. Ah, nós temos isso, nós temos aquilo. Eu falei, beleza. Bom, gostei disso aqui. Quer ver? Eu falei, não, daqui a pouco a gente volta por aí, tá bom? Falando nisso, posso te dar um cartãozinho comercial? Ela, sim. Pronto. Ninguém diz que não, cara. É impossível. Aí eu dou um cartãozinho comercial para ela. E ela começa a ver. Eu falei assim, me dá o teu zap que eu mando informações para você. Ela, sim. 219, falei, obrigado, tá? Você tem um cartãozinho que eu possa depois te chamar aqui, te procurar? Aí ela, sim, meu nome é tal, me dá lá e tal. Pronto, eu vou no Uber, faço a mesma coisa. Qualquer lugar que eu vou, estou numa festa, eu não fico muito de lero-lero. O meu cartão de visita é a minha entrada da minha comunicação. Então isso ficou muito mais leve para mim, que para mim uma sugestão que eu dou aqui, muito legal. Funciona, tá? Tenta fazer isso porque funciona. Bom, e aí com esses contatos, a minha ideia é encontrar alguém que realmente vá fazer esse negócio. Como as pessoas não têm, né, letreiro, nem um banner na testa dizendo eu sou um empreendedor, eu sou um vendedor, eu sou
um consumidor quanto mais, né, compulsivo, tudo que eu vejo eu gosto de comprar, ninguém está com essa tarja na testa, né? Então o nosso negócio, ele é formado de 3 perfis básicos, que são os consumidores, né, que vão comprar com valor cheio. Quando eu falo valor cheio, é tipo um perfume ele paga R$ 40, nós pagamos 20, né? Então esse consumidor é o consumidor normal, né? O consumidor final que ele paga 40. Tá bom, mas aí nós temos também um consumidor que ele vai querer 50% de desconto, ele vai comprar com 20, mas ele é um consumidor. Seja bem-vindo à rede. Você vai ter vendedores, né? Vendedores que vão comprar com 50% de desconto para ganhar 100% de lucro. Pessoas que não querem vender diretamente, nem querem fazer marketing multinível, mas gostam da internet, têm habilidade com redes sociais e vai vender através da loja virtual, né? E vão ganhar 100%, o cliente vai receber os produtos dele com frete grátis. E eu tenho os empreendedores, né? O outro perfil de pessoas empreendedoras que vão entender o negócio e vão querer fazer o marketing multinível. Então, esses perfis são de pessoas que vão entrar na sua rede de distribuição e quer saber, estão por aí, estão dentro da sua família, estão dentro da sua vizinhança, estão dentro de um hospital, dentro de um cemitério. Eu já fiz vários contatos em cemitério, tem aglomerado de pessoas, sempre eu pego 1, 2, 3 ali e converso de negócio. Meu cartão funciona, não interessa onde, hospital, não interessa onde, dentro de condução, não interessa onde, na padaria, no açougue, no supermercado, aonde tem gente que não está fazendo au-au, nem miau, para mim é potencial. Então, essa imagem que eu mandei para vocês aí, que eu fiz essa tabelinha, é o meu mapa mental para nunca me permitir desistir desse negócio. Eu não sou obrigado a fazer esse negócio. Eu só faço esse negócio porque eu sei o potencial que é esse negócio de me dar liberdade, liberdade de tempo, liberdade financeira e realizar os meus sonhos, né? Eu já realizei muitos sonhos, muitos mesmo. E me sinto muito grato por todas as empresas que eu trabalhei, que me proporcionou eu ter esse sentimento, né, de liberdade, de que o dinheiro passou a não ser mais o problema, de eu poder ir para onde eu quisesse ir, entendeu? Sem depender de favores de ninguém, só depender do quanto eu ganhava, né? Então, com essa brincadeira toda que eu acabei de falar para vocês aqui, eu durante um tempo que eu passei na minha antepenúltima empresa, que foi a Inspiração, eu ganhava mais de R$ 60.000. Eu indiquei mais ou menos durante esse tempo, indiquei pouco, né? Porque eu acabei me dedicando a um centro de distribuição que eu tinha, e aí o que aconteceu, né? Isso me tolhiu um pouquinho o meu tempo. Mas eu indiquei umas 120 pessoas, 120 e poucas pessoas. Só que nós sabemos que cada pessoa pode indicar infinitamente outras. Eu cheguei a ter mais de 46.000 pessoas na minha rede. Isso justificava os mais de R$ 60.000 que eu ganhava, né? E outras empresas também, ou seja, eu sempre cheguei àquelas que eu realmente me dediquei porque valia a pena. Eu sempre cheguei ao último nível, no mínimo o penúltimo nível da empresa. E até hoje, aos meus 7,4 anos de idade, eu continuo fazendo marketing multinível e, como eu falei, até o meu último suspiro. Então eu não sei por que você vai fazer marketing multinível, principalmente você que está começando agora, mas a primeira coisa que você precisa entender é o potencial desse negócio, onde esse negócio pode te levar. Você pode ter até um negócio, entendeu? Não importa qual, mas eu vou te falar um negócio, cara. Eu conheço um bocado de gente que tem negócio próprio, negócio físico, né? Tem loja, tem empresa, que na realidade o que eu percebo de conversas, caraca, maluco, mal dá para pagar as suas contas de fornecedores, de empregados, funcionários, né, de aluguel, de impostos. E no final das contas, quando fazem as contas, assim, na melhor forma
de pensar, sobrevive. Só que sobrevive sem ser empregado de ninguém. Mas é só um dinheiro que dá para sobreviver, entendeu? Porque tem épocas, né, que nós chamamos épocas sazonais, que aquele determinado segmento de negócio que a pessoa trabalha dá um dinheiro forte. Mas tem outros momentos que não, né? Então, é uma ciranda de uma hora tá bom, outra hora tá bom, outra hora tá ruim, outra hora tá mais ou menos, deu para sacar? Então, nada tá errado, né, de você ganhar um dinheiro que lhe permite só uma sobrevivência. Não tem nada errado. Eu só estou fazendo algumas comparações para a gente poder ter uma reflexão, tá bom? Então, nada de errado. Agora, se independente se você tenha um negócio ou não, se você é um assalariado, se você está desempregado, se você ganha até satisfatoriamente bem, mas está tudo enrolado, entendeu? Com certas dívidas, porque um fenômeno que acontece quando as pessoas ganham um pouco mais de dinheiro são pessoas que se endividam mais, porque se garante, né, no que ganham, mas as pessoas esquecem que em determinado momento pode acontecer um imprevisto e você tem que gastar um dinheiro mais do que você ganha, e aí você se endivida, né? Mas isso é normal, eu também passei por isso, então eu entendo essa situação, entendeu? Então, nada de errado. Voltando aqui para o nosso modelo de negócio, aqui te dá liberdade financeira, mas é trabalho, né? Eu às vezes contacto algumas pessoas na internet que elas não estão acostumadas a fazer coisas diferentes, né? A não ser sair de madrugada para trabalhar, para trabalhar para o patrão e ganhar um salário. E quando você fala alguma coisa diferente, elas escrevem assim: ah, isso é mau golpe. Tá bom, antigamente eu me estressava com isso, né? Mas hoje não. Eu simplesmente mando para elas assim: não, eu te entendo, porque eu já pensei como você, mas descobri que essa oportunidade a qual você tá conhecendo agora me fez eu ter liberdade de tempo e financeiro. Mas qualquer coisa, se tiver interesse, estamos aqui. Um forte abraço para você, um excelente dia. E mando essa e acabou aí, olha, quer saber? Não fico com nenhum sentimento do não. Faz parte, meu amigo, faz parte. É, eu tive um amigo que falou poucas e boas para mim no passado. E um ano depois ele me contactou, veio na minha casa. E na realidade, resumindo a história, ele estava passando por uma situação financeira ruim e veio me pedir um dinheiro emprestado. Aí eu falei: não, tudo bem, quanto você precisa? Ah, naquela época, 1.500, era um dinheirinho forte. Aí eu falei: não, tudo bem. E eu fui lá, peguei alguns produtos que eu tinha, botei numa caixa e botei na mesa. Eu falei: tá aí. Ele: o que é isso? Eu falei: dá uma aberta aí. Aí ele abriu, ele falou assim: produtos? Eu falei: quer fazer dinheiro hoje? Vai vender esses produtos, amigo. Ah, mas eu não gosto de venda, então infelizmente não vou poder te ajudar. Aí ele: não, tudo bem, pô, não sei o quê, mas isso já tinha tomado umas cervejas comigo, que eu gosto da minha cervejinha, já tinha comido um salaminho, né? Porque nem todo mundo te serve um salaminho quando você vai na sua casa, porque ele é caro. Tá na faixa aí de 120 a 170 reais o quilo. Meu amigo, hoje é isso aí. Bom, e aí eu, depois de comer meu salaminho e tomar minha cervejinha, o cara aí diz que, não, eu precisava do dinheiro. Eu falei: pois é, mas é sobre isso que a gente está falando. Bom, essa pessoa, se quer saber, ficou aí uns 2 anos sem falar comigo por causa disso, né? Certamente deve ter me praguejado, mas eu não estou nem aí, porque a minha vibe é outra. Então pode falar, pode pensar o que quiser, porque minha vibe é outra. Não vai pegar mesmo a negatividade dele, tá? E até hoje, se quer saber, não fala comigo. Bicho, sabe qual é a minha preocupação? Olha a minha cara de preocupação. Não tô nem aí. Sabe por quê? Porque a minha vida hoje se resume em eu, David Gomes, a minha esposa, os meus filhos. Né? E aí quando a gente fala em família, família
são aquelas pessoas que, para mim, no meu conceito, são que estão dentro da minha casa. Os demais são parentes, né? E na realidade um filho que vivia com você, ele fazia parte da sua família. E aí casou, foi embora, tem a sua independência, né? Tem a sua outra vibe. Então agora virou parente, tá? Não é isso? Eu não estou excluindo um filho, né, da minha vida de familiar. Não é isso. Família, para mim, é que vive na minha casa. Fora da minha casa vira parente. Mas continua o mesmo amor, a mesma consideração. Então hoje a minha preocupação é com a minha família, porque cada um tem a sua família. Concorda comigo? Eu acho que não estou falando nenhuma besteira, né? Então, mas eu continuo amando todos eles. Mas hoje a preocupação é com a minha família. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ter o meu lazer. Todo sábado ou domingo, eu vou cumprir o meu ritual de lazer. Eu gosto de pescaria, eu pesco esportiva. É pescar o peixe, é pescar e soltar o peixe. Tomo minha gelada, bato papo, faço contato. A minha esposa às vezes vai comigo. E eu curto isso, eu fico lá 4, 5 horas fazendo isso, volto com a cabeça leve, eu só fico chateado que o peixe come a minha isca, eu tenho que botar de novo, eu vou pegar de novo, come a minha isca de novo, eu boto e pego ele, e aí eu dou um uhul, maluco. E é isso, então assim, ter uma vida leve, meu amigo, é algo que não cai do céu, não cai não. Ter uma vida leve é você conquistar, e às vezes a conquista demora um pouquinho, é pesada, é traumática, mas quando você tem o seu mapa mental, aonde você quer chegar e a ferramenta, ou as ferramentas que te leva, né, a esse final feliz, é só uma questão de tempo, cara. Então, analise essa imagem que eu mandei aí, porque é o meu mapa mental. E eu volto a afirmar, se você entender isso aí, independente de ser o meu mapa mental ou não, se você entender essa tabela aí, meu amigo, você vai estar entendendo o potencial do seu negócio. E você vai ver que, como eu fiz uma matriz de 5, né? Ou seja, cada um botando 5, podia ter feito botando 6, botando 4, botando 2, botando 10, mas eu quis fazer de 5. Né? Imagine você indicando 5 pessoas para esse negócio, né? Eles vão se tornar um micro franqueado igual você, e toda vez que eles comprarem na empresa, você ganha comissão. Se você entender isso, já entende uma parte do negócio. Então o nosso negócio se divide em 3 partes para se ganhar dinheiro. A primeira é que a partir do momento que você se torna um micro franqueado, autorizado da Atlântica Natural, você pode recomendar, indicar pessoas também para se cadastrar na empresa e se tornar um micro franqueado. Agora, por que você faria isso? E rápido, né? Porque se você olhar a tabela, os ganhos lá, né, por mais que sejam, é uma matemática perfeita lá, mas se acontecer, você vai ganhar dinheiro, para mais ou para menos, você vai ganhar. Então, o primeiro momento que você tem de ganhar dinheiro nesse negócio, né, não é que é o primeiro, um deles é você poder recomendar quantas pessoas quiser e puder a se cadastrar na empresa para se tornarem micro franqueados. E toda vez que eles comprarem na empresa, seja um produto qualquer, seja R$200, seja 300, seja 500, seja R$ 34,99, não interessa, seja um perfume de 20 reais que você compra, tá, de 15 ml, toda vez que ele comprar, você está ganhando uma comissão. Se você entender isso, já entende uma parte do negócio. Agora, você imagine uma rede, né? Porque cada vez que você recomenda uma pessoa, indica uma pessoa se cadastrar na empresa, ela se cadastra, ela também pode cadastrar outras infinitamente. Então, a sua rede pode explodir. Então, imagine, eu falo pode, porque vão ter pessoas que vão entrar nesse negócio e vão arrebentar, maluco. Vão ter pessoas que vão entrar nesse negócio e não vão fazer nada, ou vão fazer alguma coisinha, entendeu? Mas não importa, você vai montando uma rede a partir daí. Então eu fiz uma matriz de 5, né? Você indicando 5 pessoas, cada uma dessas 5 indicando outras 5, já são 25, né? 5 vezes 5, 25. Se cada uma dessas 25 colocar outras 5, já são 125. Se cada uma dessas 125 indicar outras 5, já são 625. E aí você observa lá na tabela que você consegue matemática perfeita, né? A gente não está falando outra coisa, matemática perfeita só para provar você um resultado. Então você lá com 625 pessoas, eu estou gravando aqui na rua, não estou com a tabela, olhando a tabela, mas
estaria ganhando ali para mais de 14 mil reais. Bom, eu não estou falando, não quero nem falar em 14 mil, que é muita coisa, mas vamos botar aí 2 mil, 3 mil, 1.500, 800, faria alguma diferença para você? Então, se esse meu mapa mental, que é essa imagem que eu mandei para você, servir de mapa mental para você, eu te empresto. Tá aí. Olha essa meleca aí, rapaz, todo dia. Bota lá no seu... Qual é o primeiro armário que você abre no seu guarda-roupa para ir trabalhar? Pô, tira uma Xerox, cara. Imprime colorido do jeito que tá lá. Bota um durexzinho e prega. Porque quando você abrir o seu guarda-roupa, ou o que você quiser abrir primeiro, você dê de cara com o seu mapa mental. Leva fé. Porque vai chegar um momento que você vai encontrar pessoas que vão fazer esse negócio. Bom, se não quiser fazer, também é uma opção, né? É uma opção sua, fica à vontade, né? Esse negócio é para quem quer fazer. O dinheiro aqui está na mesa, para quem quer pegar. Então, é isso. Puxa, foi muito legal, né? Eu estou aqui andando no condomínio, respirando esse ar puro, maravilhoso. Fiquei muito hoje inclinado, né? Falei até demais, eu não sei nem quanto tempo tá levando esse áudio aqui, mas vontade de ficar falando aqui, sabe? Como se eu tivesse... na realidade, eu estou dando até um treinamento, né? Que quando eu estou dando treinamento, 4 horas, 5 horas de treinamento. Peço mil desculpas pelo tempo, mas eu espero que tenha valido a pena fazer esse áudio. E eu espero que também você reflita tudo isso que eu falei aqui, tá bom? Você pode. E quer saber? Você pode, você merece ser feliz, você merece mudar de vida. Mas não depende de mim, nem da sua linha ascendente, nem de ninguém, nem da sua família. Depende de você. E se você encarar esse negócio como tem que encarar, fazer o que tem que ser feito, pelo menos o básico, né, você chega lá. Mas como eu falei, existem 3 formas de você ganhar dinheiro. A primeira é você recomendando pessoas para formar sua rede. A segunda, né, acabei esquecendo. A segunda é, se você gostar de venda, fazendo rede ou não, você pode comprar todos os produtos da empresa com 50% de desconto e vender, se você gostar de venda, e ganhar 100% de lucro. Então, você vai ser um vendedor, né? Tem muita gente aí que gosta de venda. E a terceira forma, você gostando ou não de venda, fazendo ou não rede, que você pode fazer as 3 formas simultâneas, você pode trabalhar na internet, né, com a sua loja virtual, que terá grátis. No momento que você se tornar um micro franqueado, você vai ter uma loja virtual grátis. O único trabalho que você vai ter é divulgar o seu link, né, para as pessoas, aí através da mídia social, onde você quiser. E toda vez que uma pessoa compra na sua loja virtual, você ganha 100%. Então imagine que uma pessoa compra na sua loja lá um perfume de 15 ml. Ele vai pagar R$40. A empresa vai deduzir 40 menos 20 que você tem direito, tá certo? Se você comprar, se você ia pagar 20 e vender para ela por 40, então ela deduz, então o seu lucro é R$20, é 100%. Então já entra lá no seu relatório os R$20 referente a esse perfume como exemplo. E ela recebe na casa dela esse perfume com frete grátis, pelo amor de Deus. Ups. Tá vendo? Essas são as 3 formas. Existem 10 formas de ganhar dinheiro, essas são as básicas, né? Aí você, as outras incluem você inclui participação de lucro na empresa, viagens, né? Cruzeiro, premiação de carros, bônus especiais, bônus de liderança, tem muita coisa. Mas o basicão é isso aí, entendeu? O basicão é isso aí. Você recomendar, vender pela internet ou vender sozinho, ou vender diretamente, tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado e escuta esses vídeos, cara, quantas vezes você quiser. Se compenetre dessas informações e tome a sua decisão, se você vai fazer ou não vai fazer. Porque eu te garanto, todos, sem exceção, nesse modelo de negócio, que atinge os níveis de graduação para ganhar muito mais, passaram e vão passar, ou estão passando, por tudo isso que eu te falei e muito mais. Mas no final você vai ver que valeu a pena, cara. Valeu e vale a pena. Um forte abraço para todos, sucesso, sucesso e sucesso, tá bom? É o que eu desejo para vocês e conte sempre comigo, porque o meu trabalho, além de desenvolver essa atividade, também dá suporte para a minha rede. Aliás,
né? Cada pessoa que você recomenda para se cadastrar na empresa é como se você estivesse abrindo uma filial do seu próprio negócio. Então interessa muito a você, e eu acho que você deveria pensar nisso, de dar suporte à sua filial, né? Porque quanto mais a sua filial estiver produtiva e produzindo, você ganha. Você não pode abrir uma filial e largar para lá. Tá doido, rapaz? Isso é doideira, tá bom? Então, um dos, vamos dizer assim, dos requisitos do líder, né? Você se considerando um líder, é você dar suporte para o seu negócio, ou seja, para suas filiais, tá bom? Não vou me alongar mais, vou parar por aqui. Um excelente dia para você, um excelente final de semana que se aproxima, tá certo? Eu já estou fazendo meu mapa mental no sábado de manhã cedo, tá 9 horas em ponto, abrindo o pesqueiro para me pescar, tomar minha geladinha. Certamente vou estar com a minha esposa também, que ela gosta de pescar. Gosta não, eu ensinei ela a pescar. Eu amo, ela gosta. Aí a gente está junto, comendo uma carne seca com a empim lá, passando um dia, não dá nem tempo de pensar em nada, maluco. Só de botar a isca pro peixe que comeu e botar de novo que comeu, que botar, e eu pegar ele. Isso é show para mim, não tem outra. Um forte abraço, sucesso para todos. Fui.